Oi gente, eu sou a Sarah do canal Milady Sarah. Tô aqui hoje pra falar sobre o live action novo de Mulan, da Disney. Produzido e distribuído pela Walt Disney Studios. Mulan é a adaptação da clássica animação de 1998 que tem o mesmo nome. Nessa leva, que agora tá na moda da Disney, né, dos seus live actions. E já é um filme de ame ou odeio, basicamente. As crianças hoje aqui do condomínio decidiram gritar com tudo, enfim, peço desculpas. Melhor ainda é o pessoal jogando bola e parece que é tiro, né? Mas enfim, Mulan teve um lançamento super bagunçado por conta do coronavírus. Então a Disney lançou o filme nos cinemas, que já estão abertos, e ao mesmo tempo lançou no Disney Plus, mas lançou como uma espécie de conteúdo adicional, pra você alugar, pra você assistir por um valor à parte do quanto você paga na mensalidade. É basicamente como se você fosse pagar o ingresso de cinema pra ver o filme, só que em casa. O que, sendo bem sincera, não acho uma ideia de todo ruim, né? Desde que o preço seja justo. Ah, Sarah, mas se esperasse mais, se o pessoal esperasse mais, ia ser liberado pra todo mundo assistir no Disney Plus. Então, que nem todo filme. Se você espera um pouco, sai na HBO, sai na Netflix, sai na Amazon, sai na TV a cabo, sai na pirataria. Eu confesso que eu fui assistir Dois Irmãos no cinema, e pouco tempo depois começou a pandemia, os cinemas fecharam, e logo já tava no Amazon. Eu fiquei assim, eu gostei do filme, eu gostei de ter ido no cinema, eu fiquei, porra, não esperaram nem um pouco, assim, nem um mês, 2 meses direito. Mas enfim, nesse sentido eu acho que não muda tanto. Inclusive com isso, com esse lançamento todo bagunçado, etc e tal, a Disney acabou entregando o filme de bandeja pra pirataria. O que também não ajudou ele, né? Mas basicamente, países que não têm cinemas e não têm o Disney Plus já conseguiram assistir Mulan. E além de ter tido esse lançamento bagunçado por conta da pandemia, o filme ainda se encheu de polêmicas. Porque muita coisa que tem na animação não entrou no filme. E isso foi noticiado muito cedo, muito antes. E pronto, a garela ficou louca. Porque não ia ter Mushu e não ia ter musical e assim não era Mulan. Mas sinceramente pra mim nenhum desses elementos fez falta no filme. Então vale lembrar que diferente não é necessariamente ruim. E que se for nessa coisa de não é Mulan, então nem a animação de 98 é Mulan. Porque Mulan é a balada lá da China. Então, assim, não vamos ser nós ocidentais, em especial estadunidenses, que vamos decidir o que é Mulan e o que não é. Mas isso não impediu que muita gente, incluindo produtores de conteúdo, zicassem, né, o filme. Ficassem claramente desejando ou insinuando que o filme seria ruim. Outra coisa foi que o filme se vendeu como muito fiel à cultura chinesa para tentar corrigir os erros da animação de 98, que o povo chinês não gosta. E também, além de não ser fiel, o de 98 também mistura algumas culturas. Enfim, o live action acabou não sendo isso, não foi essa super fiel retratação da cultura chinesa. E pra completar, a atriz que faz a Mulan, a protagonista, no meio de uma confusão que estava acontecendo na China da população contra a polícia, ela foi dar uma declaração apoiando as ações da polícia. Aí o povo ficou revoltadíssimo, o que fez surgir um boicote ao filme na China. Isso tudo antes da pandemia, detalhe, né? Ou seja, desde muito tempo atrás o filme já estava enfrentando problemas na questão da recepção. Eu, pra ver esse filme, decidi fazer uma mega maratona. Primeiro eu revi o clássico, né, a animação de 1998. Depois reassisti o filme de 2004, né, a continuação, pra quem não sabe, Mulan tem um Mulan 2, que foi lançado pra DVD direto, eu acho que não chegou a pegar VHS, talvez. Foi pra home video, e aí eu vi o live action, né, vi 3 filmes seguidos da Disney. E aí, pra completar, eu vi os 2 filmes mais recentes, que eu achei, de Mulan, feitos na China. Um desse ano, de 2020, que eu lembro quando lançou, o pessoal ficou achando que já era o filme da Disney e tal. E um de 2009, que foi muito elogiado, é muito elogiado. Então foi uma longa jornada de 5 filmes de Mulan. Mas enfim, Mulan vai contar a história da Mulan, que é uma garota que vive no interior da China, ali por volta do ano 500 depois de Cristo, que decide se disfarçar de homem para poder servir no exército no lugar do seu pai que está doente. E toda essa história é inspirada em uma balada chinesa muito antiga que conta a história da Mulan. E que não sabe muito ao certo se ela realmente existiu, existem muitas pessoas que dizem que sim, mas mesmo que não, nós tivemos muitas Mulans, muitas mulheres que serviram disfarçadas no exército depois. Não é nada difícil encontrar essas histórias. O filme é dirigido pela Nick Caro, uma diretora, né? Vamos ressaltar, que ela já dirigiu A Encantadora de Baleias e O Zoológico de Varsóvia. O roteiro ficou com Amanda Silver e Rick Jaffa. Os dois já trabalharam na nova trilogia de Planeta dos Macacos e em Jurassic World. E também ficou com a Elizabeth Martin e a Lauren Hinnick, que na verdade ainda estão começando, mas trabalharam juntas. E o pessoal não está facilitando hoje com barulho. A fotografia ficou com a Mindy Walker, que fez a Austrália e Estrelas Além do Tempo. Vale lembrar que me chamaram a atenção para isso, e eu vou falar aqui também,
que não é sempre que um filme tem uma diretora e uma diretora de fotografia. Geralmente, quando você tem uma mulher da direção, você tem um homem na direção de fotografia, então isso é muito interessante. E a trilha sonora ficou com Harry Gregson Williams, que trabalhou em Perdida em Marte e o Zoológico de Varsóvia. E até onde eu vi, não tem nenhuma pessoa chinesa envolvida nem nas cabeças de equipe, nem na produção. Já deixar isso claro aqui, né? Até onde eu percebi, não tem. Das atuações, o filme tem boas atuações e uma boa dublagem. Então quem for assistir dublado já fica tranquilo. E pelo que eu vi, todas as pessoas do elenco são pessoas de origem chinesa ou chinesas. Já que em alguns filmes eles geralmente misturam a galera japonesa, chinesa, coreana. E o pessoal de lá obviamente não gosta disso. E pra você que vai assistir, talvez isso não importe. Você pode não ligar pra isso. Assim como um chinês assistindo um filme dos Estados Unidos em que um boliviano interpreta um brasileiro, ele também não vai ligar, mas a gente aqui vai ligar. Vamos lembrar sempre que representatividade é importante, ainda mais em um filme desse porte. Em termos técnicos, eu gosto que a direção não tem medo de brincar e de ousar, até porque a diretora tem, então, pelo que eu vi, só fez filme de drama, até aqui não tinha feito nenhum filme de ação ainda. E a fotografia também ousa algumas vezes, faz os movimentos meio diferentes, eu gostei também. A direção de arte é belíssima, mesmo sabendo que ela não é 100% fiel historicamente. Deu pra ver que teve um esforço. Teve uma pesquisa pra tentar convencer pelo menos nós ocidentais de que eles estão fazendo algo historicamente correto. As músicas da animação foram incorporadas nesse filme com instrumentais, né? Fizeram uns instrumentais lindos com base nas músicas da animação de 98 e colocaram na trilha sonora. Já na parte da montagem, o filme tem alguns problemas. Alguns cortes bem ruins, umas cenas encaixadas em... claramente não é no momento certo. Momentos que não fazem muito sentido. Tem alguns ADRs, que são áudios que são gravados depois, posteriormente, que claramente foram incluídos depois. O som deles está muito mais alto do que a fala normal dos personagens. E tem alguns CGIs ruins em alguns momentos também. Mas na questão do CGI, quando se trata em momentos pra caprichar mais, eles capricham, por exemplo, com a Fênix. E o filme tem umas vibes de Wuxia, que são aqueles filmes de Kung Fu que a pessoa fica no ar dando chute. Então a ação pode parecer um pouco estranha pra quem não conhece o estilo, mas claramente foi um tipo de homenagem pra eles. Além de como eles não têm muitas armas e equipamentos modernos, muita coisa é feita eles pulando, saltando, correndo, mas tipo, nada impossível. Pode parecer estranho pra gente por estar acostumado com mais filmes com armas de fogo, mas se você assiste alguns vídeos de parkour, você vê que aquilo ali não é tão impossível assim. E eu também curti bastante os ambientes das batalhas. Do roteiro, bom, primeiro que todo mundo quer saber como esse filme homenageia a animação, se não tem o Mushu e não é musical. Pra começar, a base da história, a estrutura da história é exatamente igual à da animação. Primeiro mostra os inimigos chegando, depois mostra a Mulan, todo o lance da casamenteira, que emenda com o pai dela sendo chamado pra servir no exército, né, a convocação do pai dela. E aí, finalmente, ela deixando a vila com a armadura do pai. Temos o treinamento, depois eles vão pra batalha, tem um pouquinho aquilo de ver as pessoas mortas, e depois vem aquela batalha que culmina na cena da avalanche e da Mulan revelando que é mulher, pra depois eles irem pra luta final na cidade imperial. Tem também as músicas da animação como instrumentais, né, que eu já comentei, e a gente tem algumas cenas bem icônicas da animação traduzidas na tela também. Além de muitos elementos, muitos simbolismos de lá também, muitas vezes ressignificados e tratados com maior seriedade. E o filme segue tanto essa estrutura da animação que pega até defeitos dela. Defeitos que já tinha na animação acabam acontecendo aqui também. Mas de um modo geral, parece muito mais querer homenagear a balada da Mulan e a China do que a animação da Disney. E sinceramente não tem nada de errado nisso. Eu não sou a favor de fazer filmes exatamente iguais às animações. Sobre ser fiel ou não à cultura chinesa. Não foi 100% fiel como venderam, obviamente, mas eu não tenho moral nem conhecimento pra falar sobre isso. Mas tiveram várias threads de pessoas no Twitter que sabem desse assunto, que entendem mais disso do que eu, além de com certeza vários e vários artigos que já devem ter saído, alguns vindos da China inclusive, que pela internet que vão falar melhor disso do que eu jamais poderia. Então não vou entrar muito nesse ponto pra não sair por aqui falando besteira. E mesmo não sendo um filme super correto, eu acho que dá pra entender um pouco sobre a China, sobre como a tecnologia e a ciência lá já eram tão avançados em um tempo tão antigo. Eu gosto muito que eles incluíram no começo uma parte mostrando a Mulan criança, pra construir isso de que ela é habilidosa desde criança, que ela sempre teve talento pra luta e tudo mais. Mais do que isso, ela tem o Qi, que a gente conhece de outras histórias que bebem um pouco da cultura chinesa, ou que tem alguma ligação com a China na história, mas não fica muito claro se todo mundo tem e o de algumas pessoas é mais forte, ou se só algumas pessoas têm, porque isso aí ficou meio estranho, porque Dragon Ball Z ensinou pra gente que todo mundo tem Chi, tanto que o Gohan ensinou a vida a voar. Mas enfim, a Mulan é especial, funciona como um super poderzinho pra ela, apesar dela não fazer nada grandiosamente apelão. Assim como na animação, a maior arma dela é ser inteligente, é ser engenhosa, é usar a cabeça, porque você vai vencer a guerra com estratégia.
treinamento, assim como na animação, é a melhor parte. E eu gosto de como aqui é mais difícil se passar por homem. Ela é a última a dormir e a primeira a acordar porque ela tem que colocar uma faixa que ela usa pra prender os seios. E ela se priva de tomar banho porque os banhos são coletivos. Gosto também que, assim como na animação, ela faz um questionamento sobre ela não ter feito aquilo necessariamente só pelo pai dela. Sobre ela também ter feito aquilo por ela. E mostra essa coisa do poder de ser quem é, de ser honesta com sua própria natura. E também fala um pouco no filme sobre como o machismo também é ruim pros homens, porque enfim mas é de um modo menor, mais sutil. Também é legal que eles mostram que ela é poderosa e habilidosa, sim, mas que ela não é a única. Tem outros personagens mais experientes que são capazes de fazer tudo que ela faz e talvez até melhor. Muito bacana que o interesse amoroso dela ainda tem aquele hábito sexual, assim como o Shang na animação tinha. Ótimo não terem tirado isso, na verdade até ressaltaram. E a gente tem a vilã, que é o contraponto da Mulan, que é a dita bruxa. Eu digo dita bruxa porque em uma das threads lá do Twitter, que eu até falei agora, uma moça disse que não existe necessariamente bruxa nesse sentido, na cultura chinesa, obviamente. Enfim, que ela mostra o que a Mulan poderia ser, o que a Mulan poderia se tornar. Mas ela é muito mal utilizada. Ela poderia ter uma grande luta com a Mulan, ela poderia trair o vilão principal, que é o Borican, que é o líder dos Hourans, né? Mas ela fica no meio do caminho, ela é uma personagem muito bacana que não atinge o seu potencial, basicamente. Aproveitando esse gancho, vamos para mais coisas que eu não gostei. Os personagens secundários são muito pouco trabalhados. Queria muito mais da personagem da irmã dela, do Hong Hui, que é o interesse amoroso. Tem alguns momentos que claramente dava pra mostrar os amigos dela ajudando, porque aqueles personagens estão ali, o Yao, o Xianpo, o Lin, eles estão no filme, mas eles estão muito no cantinho. E o filme perde a oportunidade de mostrar eles ajudando ela em algum momento. Tem algumas coisas excessivamente explicadas que me dá agonia. Não tem nenhuma cena icônica como na animação. Apesar de a cena da Fênix voando por trás da Mulan ser muito bacana, não fica muito na memória. Por sinal, esqueci de falar, eu gosto da figura da Fênix, fica uma coisa meio mística. Você não sabe se ela é real, se não é, se é coisa da Mulan, se realmente tá ali. Gostei disso. E agora voltando, falando sobre cenas icônicas. Caso você esteja se perguntando por que não teve a cena dela cortando o cabelo com a espada. E é basicamente porque cabelo grande não era uma questão. Os homens tinham cabelos grandes. Tranquilo. E porque, pelo que eu dei uma olhadinha em vídeos e coisas de pessoas tentando cortar o cabelo daquele jeito, não dá pra cortar cabelo daquele jeito. Pelo menos não daquele modo incrivelmente satisfatório. Né, que a Mulan passe, tudo cortadinho, não dá pra fazer daquele jeito. E tem várias conveniências de roteiro, mas aí já é muito, muito comum em filmes hollywoodianos. Aliás, o filme tem muita coisa que acontece em muitos filmes hollywoodianos que a galera assiste de boas. Mas nesse, o pessoal chegou com o olho tão afiado que não deixou nenhum passar, não aceitou nenhum. É o olho afiado e a pedra na mão. Sendo que em outros filmes, em que tem, sei lá, carro andando no gelo, tá tudo bem. Mas a mulher com o cabelo solto lutando não pode. Que pecado. Eu digo que se a Mulher Maravilha, se a Viúva Negra podem, a Mulan também pode. É óbvio que, como a internet já mostrou pra gente, o filme não se retratou com a China pelo filme de 98. Até porque não tem pessoas chinesas no roteiro e na produção. Então não tinha nem como, né? Mas eu queria dizer pra você que fica enchendo o saco desse filme por ele não ser fiel e mesmo assim ama o filme de 98, não tem problema você amar o filme. Mas não vamos usar esse argumento de esse filme não ser fiel pra dizer que o filme é ruim, porque o filme de 98 também não é fiel. Então vamos parar com esse argumento, com essa hipocrisia um pouquinho. É um defeito de ambos os filmes, não adianta você tentar usar isso pra justificar que a animação é melhor, enfim, isso é de gosto. E eu vi recentemente só por cima, eu admito que eu não li a crítica, mas o título falava sobre como a Mulan não rompe nenhum estereótipo. E que ela era um estereótipo por si só, nesse filme, que só uma mulher com poderes, com superpoderes, com poderes sobrenaturais é respeitada ou merece ser respeitada. E eu acho isso uma interpretação válida. Mas pra mim é muito mais sobre como uma mulher esconde o seu potencial pra agradar um homem ou uma sociedade. Como, por exemplo, mulheres que durante tanto tempo escreveram livros, matérias de jornal, projetos científicos e tiveram que assinar com pseudônimos masculinos ou colocar que outra pessoa, né, algum conhecido foi quem escreveu, para poderem ser aceitas, já que mulheres que não fizeram isso muitas vezes foram apagadas da história. Hoje isso se mostra em escala infinitamente melhor, por exemplo, em games online, né? Mulheres que jogam jogos multiplayer com nicks masculinos, porque se mostrar que são mulheres, vão dizer que elas não são boas, vão até dificultar o jogo pra elas, mesmo fazendo parte da própria equipe, vai ter muita zoação, assédio. Mas se ela usar um nome masculino e não falar nada, não usar o microfone, é simplesmente um cara muito foda. No caso da Mulan, ela é uma mulher que luta bem, que ela sabe lutar, mas que ela tem que esconder isso para que os homens não se sintam humilhados, porque aquilo não é coisa de mulher. Para que eles não se sintam mal por uma mulher ser melhor do que eles são.
do mesmo jeito que hoje tem mulher que se anula pra não mostrar que sabe mais do que um homem, porque muitos adotam uma postura super imatura e desagradável, se uma mulher mostra que sabe mais do que eles, especialmente se eles estiverem em um relacionamento. É típico de um relacionamento abusivo um cara pedir pra mulher não falar tais coisas na frente dos amigos dele, pra não envergonhar ele na frente dos amigos. Enfim, essa é a minha interpretação sobre isso. Mesmo não sendo fiel à cultura chinesa, o filme parece convencido, parece acreditar que tá retratando aquilo realmente de um modo muito fiel. E funciona como uma espécie de vitrine. Querendo ou não, é um filme ocidental sobre a China. É um filme estadunidense sobre a China, pra ocidentais verem. E eu acho que acaba servindo pra deixar a gente encantada e querer conhecer mais, saber mais sobre a China. Mostra a riqueza cultural do país, o que eu acho bom, porque hoje em dia a China é sinônimo de coronavírus, de doença, de morte. E o filme meio que faz a gente trocar isso por beleza, riqueza, poder. E se preparem porque não vai ser o último lançamento bagunçado da Disney. Não vai, porque tem filme pra estrear que ela já tá começando a bagunçar, sendo que ela podia simplesmente adiar tudo. Só adiar. É só adiar até tudo ficar bem. Pontos fracos: ter se vendido como um filme super fiel à cultura chinesa, sendo que não é. Pouco espaço para personagens secundários, além de umas coisas estranhas na montagem, além de outras conveniências normais de Hollywood, mas todo mundo reparou, então tem que falar. Pontos fortes pra mim, o melhor é o destaque maior pra própria Mulan e a direção de arte. As cores, os visuais que traz são muito bonitos. Referências, obviamente, à animação de 98, aos filmes de Kung Fu, filmes Wuxia, e talvez a outros filmes estadunidenses que falem sobre a China, eu acho. Tem elementos ali que me parecem bem recorrentes, que eu lembro de ter visto em outros filmes que mostram o Oriente. Concluindo, Mulan não é um filme ruim. Sinceramente, eu não acho que seja um filme ruim. Mas também não é perfeito, obviamente. Se envolveu em polêmicas demais, criou expectativas demais, até por culpa da própria Disney. E se fosse lançado em contexto normal, teria tido uma bilheteria muito maior, uma recepção e uma bilheteria muito melhores. Mas ao que tudo indica, o filme conseguiu pelo menos se pagar. Vamos ver como é que vai ser o lucro. Mas enfim, eu gostei, não achei terrível, eu acho que tem sim muita coisa bacana nele. E como eu cheguei a conversar com alguns amigos, o filme por si só não ter uma boa bilheteria não prejudica a Disney, prejudica a gente. Porque produtores vão olhar pra esse filme, pros números que ele trouxe, e achar que filmes com mulheres na direção, ou com uma boa representatividade asiática, ou mesmo uma boa representatividade chinesa, ou com uma protagonista mulher asiática, enfim, vão achar que esses filmes não dão lucro, que as pessoas não querem esse tipo de filme. Então, no fim, quem sai perdendo é a gente. Mas no mais é isso, gente. Não esqueçam de se inscrever, seguir o Cultura da Ação nas redes sociais, dar uma olhada no Apoia-se e, é claro, de lá conferir o meu canal, Milady Sara.